Beleza, pessoal. Bom, agora que você já foi apresentado a todas as espécies de segurados do RGPS, vou fazer algumas considerações sobre o regime de filiação desses segurados para arrematar o assunto. Primeiro ponto, eu quero que você não confunda os conceitos de filiação e inscrição. Filiação é um conceito ao qual você já foi apresentado, que consiste na formação de uma relação jurídica entre um segurado e a instituição gestora da Previdência Social. Essa relação jurídica implica em obrigações de parte a parte, a obrigação de recolher contribuições e a obrigação de prover cobertura previdenciária. E o que é inscrição? Inscrição é um conceito relacionado ao cadastramento previdenciário dos segurados. É o ato pelo qual um determinado segurado se torna conhecido, identificado, qualificado pela Previdência Social quanto a todas as suas relações de trabalho no que diz respeito a período laboral, empregador, remuneração, período de afastamento, tudo que seja importante para efeitos previdenciários. Então, inscrição diz respeito a cadastro, a ser conhecido, a estar numa base de dados, a ter as suas informações lançadas no CNIS, que é a base oficial de dados previdenciários, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Dependendo da espécie segurada que você for, a obrigação de inscrição é sua ou do tomador de seus serviços. Se você for empregado, doméstico ou avulso, você não tem que se preocupar com a sua inscrição. Quem te inscreve, quem comunica seus dados laborais é o empregador, ou no caso do avulso, o intermediador. E se eu for um segurado especial, um facultativo ou um contribuinte individual? Aí a obrigação é minha. Eu, trabalhador, tenho que promover os atos destinados ao meu cadastramento, à minha inscrição e aos lançamentos dos meus dados, salvo em relação ao contribuinte individual que presta serviço à empresa. Porque, nesse caso, a empresa tomadora dos serviços assume essa responsabilidade com base na Lei 10.666 de 2003. Tá? Então, essa era a primeira ressalva, esse primeiro cuidado que a gente tem que ter com a terminologia relacionada à filiação e inscrição previdenciária. Muita gente me questiona, é um assunto até interessante, quais são os efeitos, quais são as consequências do exercício de uma atividade laboral ilícita. Isso não é pacífico em termos doutrinários, isso não é pacífico em âmbito jurisprudencial, mas eu gosto muito de usar a solução proposta pelo professor Fábio Zambiti, que vários autores seguem na doutrina também. E ele propõe uma diferenciação entre atividade ilícita e atividade irregular. O que seria a atividade ilícita em sentido estrito? Seria uma atividade vedada e reprimida por norma penal incriminadora. Então, por exemplo, um determinado sujeito pretende computar tempo de contribuição dizendo que era segurado empregado. Mas empregado de quem, sujeito? Ah, eu era remunerado por uma organização criminosa e fazia distribuição de drogas numa determinada cidade. Eu era o entregador de drogas. Bom, o tráfico de drogas é reprimido com norma penal incriminadora. Então, o objeto laboral é um objeto ilícito reprimido pelo direito penal. Dá para computar essa atividade como uma atividade ensejadora de filiação previdenciária? A maioria da doutrina vai dizer que não. Então, o apontador do jogo do bicho, a pessoa que presta serviço a uma organização criminosa relacionada a tráfico, relacionada à milícia, que é um problema que a gente tem muito presente aqui no Rio de Janeiro. Enfim, comércio de produtos falsificados, comércio de produtos proibidos, anabolizantes,
produtos de origem ilícita, enfim. Se houver norma penal incriminadora envolvida na atividade, a tendência da doutrina é repelir. Não dá para acomodar como uma atividade sujeita à filiação previdenciária. Outro cenário é o cenário de uma atividade profissional, de uma atividade de trabalho irregular, em que a pessoa não atua, não exerce uma atividade violadora de norma penal incriminadora, mas, de alguma medida, o seu exercício profissional tem alguma inconsistência, alguma irregularidade, viola alguma norma penal, alguma norma trabalhista. Exemplo, a Constituição proíbe o trabalho em ambiente nocivo à saúde das pessoas com menos de 18 anos. Então, uma atividade insalubre só aos 18 anos. Mas vamos supor que o jovem Joãozinho foi contratado por uma mineradora para explorar, para exercer atividade de carvoeiro, com carteira assinada. Bom, tem ali uma irregularidade trabalhista? Tem. Esse trabalhador, o Joãozinho, não poderia ter sido contratado para essa atividade. Mas será que é crime trabalhar numa carvoaria? Não me parece. A atividade do Joãozinho não me parece consistente numa atividade reprovável sob o ângulo penal. Ah, mas teve irregularidade trabalhista. Sim, teve irregularidade trabalhista. Aí é questão do Ministério do Trabalho notificar, punir, sancionar, multar, sem prejuízo da proteção previdenciária ao trabalhador, ainda que irregular. Então, o Joãozinho vai poder contar esse tempo de contribuição, dos 17 aos 18 anos, como carvoeiro? Para a doutrina majoritária, vai. Imagina uma criança que foi objeto de exploração de trabalho infantil. Sob o ângulo do explorador, houve crime. Mas sob o ângulo da criança explorada, não. E aí já chegou ao Supremo Tribunal Federal, uma questão interessante, quem quiser conferir, está aqui o número do agravo de instrumento. E aí o posicionamento do Supremo foi um posicionamento de proteção ao trabalhador explorado. Não, vamos computar sim, para fins previdenciários, o período em que comprovadamente esse trabalhador foi explorado na sua infância. Tem posicionamento parecido e recente também do STJ quanto aos segurados especiais rurais, que comprovadamente tenham exercido atividade agrícola em apoio, em cooperação ao seu grupo familiar antes dos 16 anos de idade. Tem precedente também nesse sentido. Imagina alguém que foi contratado pela administração pública sem concurso público. A situação dele é absolutamente irregular, aí sob o ângulo do direito administrativo. Sua contratação é nula, mas esse cara trabalhou. Da data da investidura até a data da anulação, passa um tempo, e nesse tempo ele trabalhou. E aí a gente não vai contar o tempo de contribuição? A gente não vai outorgar proteção ao trabalhador? Vai. Essa irregularidade administrativa não impede a absorção previdenciária desse trabalhador. É assim que a maioria da doutrina tende a se posicionar. Diferenciar atividade com objeto ilícito, penalmente reprovável, da atividade irregular. Tá aí, vamos supor que um segurado já aposentado volte a trabalhar. Ele volta a se filiar à Previdência Social? Sim, obrigatoriamente. Está aqui no artigo 12, parágrafo 4º da Lei 8.212. Pessoa segurada, a pessoa aposentada pelo RGPS, que volta a exercer qualquer atividade, a mesma ou outra, atividade profissional, será assegurado obrigatório, volta a contribuir para o custeio da Previdência. E digo mais, volta a se filiar
com uma cobertura bem restrita, porque em outras passagens a Lei 8.213 dirá: o segurado já aposentado fará jus a apenas salário família, serviços de reabilitação profissional, e o decreto 30.048 estende para o salário maternidade. Mais nada. Não tem auxílio-doença, não vai ter uma segunda aposentadoria, não vai ter auxílio-reclusão se for preso, não cabe. Agora, se você me perguntar, Igor, por que uma pessoa que volta a trabalhar é obrigada a voltar a contribuir sem ter a contrapartida da plena cobertura previdenciária? Porque o sistema é de solidariedade. Ninguém contribui para si mesmo, ou só para si mesmo. Você contribui para um sistema coletivo e solidário. Lembre-se sempre disso. Regime de repartição simples previdenciária. Igor, e se a pessoa tem mais de uma atividade econômica, a pessoa é advogada, vocês devem ter tido aqui na Ambra vários exemplos. O sujeito é advogado e, portanto, contribuinte individual. E é professor de uma faculdade particular qualquer. Ele é filiado por conta das duas atividades. Aí a gente chama esse fenômeno de filiação múltipla. Sempre que uma pessoa exercer mais de uma atividade sujeita ao regime geral de previdência social, ele é filiado em relação a todas elas. Contribui em relação a todas elas. O cuidado que você vai ter é, na hora de proteger esse trabalhador, na hora de calcular as contribuições devidas por esse trabalhador, a base de cálculo das duas atividades somadas deve observar o teto. Então, você vai fazer uma aquilatação proporcional das contribuições da ocupação A com a ocupação B, respeitando na soma das bases de cálculo o teto previdenciário. Tá? Esse é um cuidado que o regulamento coloca em salvaguarda dos interesses do trabalhador que se ocupe em múltiplas atividades. Beleza? Assunto encerrado. A partir da próxima gravação, a gente passa a falar dos benefícios em espécie. A minha intenção é começar a falar dos benefícios por incapacidade laboral. A gente se vê em breve. Até lá!